Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Se vocês Bom dia para puderem você. me ótimo. Muito obrigado pelo retorno. Eu preciso saber como é que tá a qualidade do nosso áudio. Qualquer problema, me notifiquem, tá? Que aí a gente dá uma pausa. Ontem a gente teve um pouquinho de instabilidade no Zoom. E aí, se tiver também, vocês me falam para eu repetir novamente a informação, tá? Então, comuniquem comigo, por favor. Então, a gente vai começar a nossa revisão de hoje. Eu trouxe aqui para vocês pontos importantes que a gente precisa rever para que vocês consigam fazer a prova com maneira, né, que facilite aí para vocês. Lembrando que, por mais que a gente faça essa revisão, é importante, interessante que o aluno ele faça uma leitura complementar, né? Então, a leitura complementar, ela também é muito importante para que vocês consigam tirar uma nota boa na prova, que é o que eu espero, tá? Então, eu espero que todos saiam bem. Me baseei muito nos exercícios que eu propus para vocês, né? Então, que acabou gerando a participação também dos alunos. Então, eu utilizei como base, né? Claro que nem tudo ali foi utilizado, mas grande maioria eu tirei como base os exercícios que a gente fez juntos. Não significa dizer que tá igual, né, mas o contexto ali tá bem semelhante. Trouxe hoje também para vocês algumas possíveis construções. Por quê? Porque a gente tem adaptado a as nossas provas para o modelo ENAD, né, então o modelo ENAD, ele exige uma interpretação do aluno. Não é que está difícil, mas é porque, por exigir essa interpretação, muitas vezes a gente tem dificuldade na leitura, né? Então, isso acaba ficando um pouco mais dispendioso para o aluno. Eu trouxe algumas possíveis construções nesse sentido para vocês ficarem mais familiar e não ter tanta dificuldade assim também lá na hora da prova. Eu fiz isso através do questionário, tá? Então, quando vocês abrirem questionário, a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso. Por enquanto, vocês ainda não vão fazer o exercício, porque eu vou dar uma pausa de 30 minutos e aí vocês vão utilizar esse intervalo para poder tentar resolver. Agora eu vou começar a falar para vocês alguns pontos importantes. Antes mesmo da gente começar a falar, hoje eu não vou ficar falando de plataforma, né? Porque eu já tirei aí as aulas anteriores para falar e conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, eu estou tranquila que tá todo mundo bem e se não tiver, pega as gravações e dá uma assistida aí nas 3 últimas aulas, que toda a primeira parte eu tirei praticamente para explicar para vocês sobre a plataforma. Hoje não tem tempo, porque a gente precisa focar na nossa revisão. Antes, né, da gente começar a expor o conteúdo para vocês, eu só gostaria de mostrar por quê. Só para o aluno entender um pouco de como está acontecendo a dinâmica da disciplina, e para facilitar, né? Porque às vezes o aluno fala, ai, o que que eu tenho que fazer na disciplina? Eu tô perdido. O que que para eu ter participação, quais são os exercícios que eu precisei fazer? Existe atividade avaliativa, não existe? Embora eu sempre ressalto, né, porque são informações importantes, tem alunos que demorou para conseguir acessar, para participar das aulas, né? Então, para facilitar mesmo, eu montei um checklist, vocês não precisam fazer nada, tá, gente? Na verdade, o checklist é só para o aluno ele conseguir visualizar o que já aconteceu na disciplina, o que foi gerado como participação, o que foi gerado para atribuir os 2 pontos de atividade complementar. Então, é só para vocês terem conhecimento, tá? Então, aí vocês marquem aí, por exemplo, se né, então, por exemplo, aqui a gente tem a frequência do dia 31, que foi o questionário de citologia oncótica. Aí você marca, olha, eu já fiz esse daqui, não, esse daqui eu não fiz.
Ah, esse daqui eu fiz. Aí só para vocês terem um controlezinho mesmo, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, de fato, né? Não vamos perder tempo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos trabalhar aqui em cima da... Deixa eu pensar aqui, gente. Tá, vou colocar esse slide. É esse, ok. Vou ampliar aqui. Vamos, querido. Opa. Bom, então tá, pessoal. Então vamos começar. Hoje, inicialmente, eu gostaria de lembrá-los do conteúdo de citologia hormonal. Então, na citologia hormonal, é uma avaliação citológica, ou seja, é um exame laboratorial que nós somos capacitados e habilitados para fazer esse tipo de exame, em que a gente avalia a maturação celular em decorrência da presença de hormônios femininos. Então, as células que compõem o epitélio do trato genital feminino sofrem mudanças de acordo com a presença de hormônios. A gente consegue evidenciar essas alterações citomorfológicas e consegue predizer em que fase do ciclo a mulher se encontra. Aí eu pergunto para vocês, qual seria a finalidade do médico solicitar esse tipo de exame? Olha, eu solicito para que você procure o laboratório X e faça esse exame. Quando o médico ele faz essa solicitação, ele está querendo justamente avaliar desordens ovarianas que podem acontecer. Então, pode ser até mesmo para determinar se a menina já está na puberdade, né? Pode ser para avaliar ali se existem desordens no ciclo menstrual, para avaliar casos de menopausa, né? Então, tem casos de menopausa precoce, que a mulher entra antes da fase que a gente espera, né, para se entrar, porque acontece principalmente ali por volta dos 50 anos de idade, que a gente tem um declínio na secreção de estrógeno e progesterona. Então, tudo isso pode ser avaliado através da citologia hormonal. Até mesmo quando a gente tem desordens que sejam de fundo maligno, né? Então, eu quero avaliar se pode ser um possível câncer de ovário, a gente também pode solicitar esse tipo de exame, tá? Acompanhar a terapia hormonal dessas mulheres, enfim, a finalidade é diversa, mas sempre com o foco em avaliar desordens no ovário. Por quê? O ovário, ele é um dos componentes ali do trato genital feminino e ele tem a função de produzir hormônios, não só produzir hormônios, ele vai também liberar o ovócito, né? O oócito, que são sinônimos, né, nesse caso. Ali também existem folículos, né, que são os folículos que irá permitir o amadurecimento do ovócito. Por ação hormonal, esse ovócito ele vai ser então liberado e quando ele é liberado ele começa a caminhar ali pelas tubas uterinas até vir de encontro com o espermatozoide e aí a fecundação, né, do ovócito com o espermatozoide, a gente tem a formação do óvulo e o óvulo ele pode ser implantado ali na parede do útero, permitindo a gestação. Bom, então, na prova, né, eu trouxe para vocês algumas informações, questões sobre a citologia hormonal. É por isso que a gente está trabalhando e falando aqui com vocês em cima disso. Então, o que eu quero novamente frisar é que esse tipo de exame ele é solicitado para avaliar desordens ovarianas, porque as células que compõem o epitélio do trato genital feminino sofrem alterações frente à presença hormonal.
E aí a gente consegue determinar ali, por exemplo, que fase do ciclo a mulher se encontra. Outra coisa também é que quando a mulher está na gestação e a gente solicita talvez, por exemplo, uma citologia hormonal, dependendo do tipo de célula que a gente evidencia ali, por exemplo, células superficiais, pode até indicar um sofrimento fetal, tá? Então, tudo isso a gente consegue predizer citologicamente. Bom, e aí, gente, eu trouxe aqui também para vocês algumas informações referentes aos ovários, ao útero, né? Então, como eu já disse, o ovário ele é um órgão que vai produzir o gameta feminino, então que a gente tem o ovócito. Posteriormente, a gente tem o útero que vai abrigar, que vai nutrir, que vai proteger o feto, que vai começar a gestar ali. E esse útero, quando para ele fornecer essa proteção, ele precisa aumentar de tamanho. Para que ele consiga aumentar de tamanho, para que ele consiga manter esse espessamento, ele precisa de hormônios. Esses hormônios são produzidos pelo ovário, certo? E aí é aí que a gente vai começar a conversar um pouquinho mais. Como que acontece essa produção hormonal pelos ovários? Primeiro, quem são os ovários, quem são os hormônios produzidos pelo ovário? Estrógeno e progesterona. Então, só tem dois hormônios que são produzidos ali, o estrógeno e a progesterona. Mas para que eles sejam produzidos, isso parte de um estímulo que acontece, primeiro, na hipófise, vai para o hipotálamo, né? E chega, então, nos ovários para permitir a secreção desses dois hormônios. Bom, passando aqui um pouquinho, peraí. Deixa eu só abrir uma outra página aqui também, porque tem um esquemazinho que eu gosto bastante e facilita didaticamente a explicação para vocês. Então, eu sei que saiu aí da tela de compartilhamento, mas agorinha a gente retorna, deixa eu só achar aqui para vocês. É, ok, deixa eu só ver aqui se mudou para vocês a tela. Ok, ok. Bom, então eu trouxe aqui essa ilustração para mostrar para vocês como que acontece esse estímulo. Então, gente, inicialmente, me corrigindo, porque eu tinha dito o hipófise primeiro, e na verdade é o hipotálamo, tá? Então, no hipotálamo, a gente vai ter a secreção do hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio liberador de gonadotrofinas, ele vai chegar aqui na hipófise, que é essa glândulazinha bem aqui, tá? Em rosa para vocês, vermelho, sei lá. E chegando aqui, ele vai estimular a hipófise a produzir dois hormônios. Então, primeiramente, parte do hipotálamo. O hipotálamo ele vai liberar um hormônio liberador de gonadotrofinas. Então, a gente tem a liberação de um hormônio aqui, tá? Pelo hipotálamo, só um. O hipotálamo chega na hipófise e estimula a hipófise a produzir dois hormônios. Quem são esses dois hormônios? A gente tem o FSH, e o LH, tá? Bom, esses dois hormônios, eles saem da hipófise e eles migram lá para o ovário. Chegando lá no ovário,
O FSH, ele vai estimular o folículo ovariano. Então, aqui o H, né, é de hormônio. O F é de folículo, né? Então, é hormônio folículo estimulante. E o LH, ele vai atuar no corpo lúteo, que é nada mais é do que um folículo que se desenvolveu, amadureceu, liberou o ovócito, tá? E virou uma glândulazinha que recebe o nome de corpo lúteo. Então, ele chega lá no corpo lúteo e ele estimula a liberação de progesterona. Então, na verdade, quem produz a progesterona é o corpo lúteo. Mas ela só produz a progesterona porque o LH chegou lá e falou: olha, produz progesterona aí, certo? O FSH também, ele chega lá no folículo que tem o ovócito e ele começa a falar assim: olha, você vai produzir estrógeno, tá? Então, é o FSH que fala para produzir o estrógeno no folículo ovariano. Esses hormônios sendo secretados, eles irão atuar lá nas células que compõem aquele epitélio e vai provocar alterações. Por que acontecem essas alterações, então? Gente, como eu disse para vocês, o útero, ele precisa aumentar de tamanho. Por quê? Ele está preparando o corpo da mulher para receber, né, o óvulo e a gestação da continuidade, porque biologicamente nós fomos, né, produzidos para reproduzir, a gente tem função de reprodução. Então, o nosso corpo, ele é todo adaptado e especializado para isso. Então, esses hormônios, eles estimulam ali, eles atuam no útero e no próprio ovário para permitir que essa mulher, ela consiga desenvolver essa gestação. Bom, e aí, é aí que a gente entra na citologia. Por quê? Quando eu tenho um aumento de estrógeno, um pico, ele começa a ser secretado ali, a gente começa a ter o predomínio de células, né? Que células são essas? São aquelas células que fazem parte do epitélio da ectocervix, né? Então, na verdade, o epitélio estratificado pavimentoso, e aí pode ser não queratinizado ou queratinizado, dependendo da região que você avalia, ele vai ser composto por 4 camadas de células. Essas camadas de células, elas se sobrepõem uma à outra. E no primeiro dia de aula, eu até contei para vocês quem são essas células, quais são as morfologias típicas delas, para que a gente consiga determinar ali alterações existentes. Com certeza, na prova, eu vou perguntar para vocês, olha, sobre essas camadas celulares. Então, o aluno, ele precisa ali dominar essa parte. Até porque todas as aulas a gente vem conversando, olha, você tem uma camada de células mais profundas, que recebe o nome de basal. Acima dela tem uma sobreposição de camadas que recebe o nome de parabasal. Acima da parabasal a gente tem uma camada mais espessa, que chama-se intermediária. E acima dela a gente tem camadas de células superficiais. Cada camada celular, ela tem uma morfologia que permite a distinguir, certo? Então, vocês precisam conhecer ali a morfologia típica delas. E quando a gente tem esses hormônios ali, a gente vai ter um predomínio dessa camada. E é por isso que a gente consegue predizer em que fase a mulher se encontra, e aí a gente consegue correlacionar com desordens que podem acontecer, certo? Bom, então aqui, na verdade, é esse desenho aqui que eu gosto, porque eu acho ele super dinâmico. Então, ele representa essa cascata de eventos que acontecem para que a gente tenha ali a secreção de estrógeno e progesterona. Então, isso se eu estou focando com vocês, né? Fica a dica. O hipotálamo, ele libera o hormônio liberador de gonadotrofina, né? Que atua na hipófise, que secreta
LH e FSH. FSH, primeiramente, vai chegar lá no ovário, lá no folículo, e fala, ó, produz estrógeno. O estrógeno ele começa a ser secretado. Quando o estrógeno começa a ser secretado, isso é um sinal para parar de secretar FSH, que a gente tem o retorno. Olha, eu já comecei a ser produzido, você não precisa mais me estimular, eu já estou sendo secretado. O aumento de estrógeno é um sinal para que o LH saia da hipófise, chegue no ovário e fale para o corpo lúteo começar a produzir progesterona, certo? Bom, a progesterona é um hormônio que vai permitir o estabelecimento daquele epitélio que foi espessado. Quem permitiu o espessamento foi o estrógeno, né? Principalmente. Então, começou a aumentar ali a camada do útero, porque o estrógeno ele é um hormônio que atua na maturação celular. Então, essas células elas começam a se maturar para ficar uma camada espessa e posteriormente a gente precisa manter esse útero espesso. Quem vai manter o útero espesso é a progesterona. Só que não houve a fecundação. Se não houver a fecundação, a gente vai ter a progesterona, ela vai cair, né? Porque ela fala, olha, eu não preciso ser secretada, não houve a fecundação. E a gente vai ter essa descamação do endométrio, né? Que é a camada mais interna do útero. E é conhecido como fenômeno de menstruação. Uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar para vocês e que muitas pessoas confundem é que menstruação, embora esteja relacionado, é um evento diferente de ovulação. Então, a ovulação, ela acontece no 14º dia após a menstruação, certo? São coisas diferentes. Geralmente, né, e aí se a mulher tiver um ciclo regular, né, que nem todas possuem, ela, quando está menstruada, ela não está ovulando, tá, gente? Então, fiquem com isso em mente. São fenômenos que, embora estejam relacionados, são distintos, beleza? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui mais lá na frente. Bom, ok. Então, vamos voltar aqui para esse. Deixa eu só mudar a tela de compartilhamento aqui. Ok. Bom, então tudo isso daqui está retratado para vocês nesse resumão que eu já até disponibilizei para vocês lá na plataforma digital, tá? Então, isso daqui vocês têm esse material. Bom, então vamos entender. As mulheres, todo mês, nós passamos pela essa secreção de hormônios que vai permitir que a gente tenha um ciclo menstrual mensal. Então, todo mês a gente menstrua, né? Um ciclo, geralmente, que na média padrão, ele acontece ali em torno de 21 a 28 dias. Nem todas as mulheres têm um ciclo regular, né? Então, outras têm um ciclo que, para ela, é mais prolongado. Então, demora-se 40 dias, né? Então, a gente estimula, não estimula, né? A gente coloca como uma média mesmo ali em torno de 21 a 28 dias, né? Que é a média padrão. Mas não significa dizer que todas as mulheres acontecem assim. Cada uma tem a sua ali, né? A sua composição anatômica ali, enfim. Bom, aí, o que que acontece? Quando a gente tem, né, não houve a fecundação, o epitélio, o endométrio, ele irá se descamar. Quando ele descama, tem o fenômeno de sai sangue, né, que é muito conhecido, enfim. Então, se a gente for fazer a citologia nesse dia específico, do primeiro dia ao 5º dia, o que que a gente vai encontrar nessa citologia? Nessa citologia, a gente vai ser capaz de evidenciar células intermediárias, certo?
E aí eu já vou contar para vocês por que que a gente determina essas células intermediárias. Porque o endométrio, ele espessou de tamanho, né? Ou seja, o útero ele aumentou, porque ele tem essa capacidade de diminuir e aumentar. Ele aumentou e agora ele precisa se manter ali espessado. Então, a gente vai ter um predomínio de células intermediárias, porque quem está em alta aqui ainda é a progesterona, que foi o último hormônio que estava com um pico ali, certo? Não só isso, a gente também observa hemácias, porque essa mulher ela está ali descamando, né? Então tem a presença de sangue. Conseguimos evidenciar também leucócitos presentes nessa citologia. Então, se a mulher for fazer a citologia hormonal nessa fase, que é do primeiro ao quinto dia da menstruação, a gente vai conseguir observar isso, certo? Células intermediárias, hemácias e leucócitos. As células intermediárias, porque o último hormônio atuante antes da sua descamação foi a progesterona. Então, isso já diz para vocês, se eu tenho progesterona atuante, eu vou ter um predomínio de células intermediárias. Depois, a gente começa a ter a fase estrogênica inicial, porque ela está entrando em um novo ciclo. Ela terminou um e ela precisa iniciar outro. Nessa fase estrogênica inicial, ela corresponde do sexto ao 12º dia do ciclo. Quando eu falo sexto, 12º dia, eu estou querendo dizer a partir do primeiro dia da menstruação. Então, a gente conta. Menstruou hoje, conta os 6 dias, né? E aí começa a ser produzido estrógeno ali, ser secretado, para ela entrar em uma nova fase. O estrógeno ainda está, né, em baixas concentrações, não tem um pico ali existente ainda, a gente ainda consegue observar células intermediárias, mas começa-se a aumentar a quantidade de células superficiais. Por quê? Como eu disse para vocês, o estrógeno, ele é o hormônio que permite a maturação celular. Então, ele estimula essas células a se transformarem, a aumentar de quantidade, certo? A se diferenciar. Então, a gente tem ali um predomínio de células superficiais, né? Começa a ser secretada, na verdade, ainda não tem um predomínio. Bom, existe uma diminuição de hemácias, porque ela está saindo ali, né, daquele primeiro dia, do quinto dia. Também pode se encontrar leucócitos. O muco, ele pode estar presente, mas na ovulação ele vai desaparecer. Essa característica de produzir muco, né, é muito utilizada até mesmo como uma forma da mulher saber em que fase que ela se encontra. Então, tem gente que utiliza isso para seguir como uma tabelinha, né, para evitar a concepção. Eu não recomendo porque nem sempre a gente é tão reguladinho assim, né? Então, mas tem gente que acompanha dessa forma aí, né? Beleza.